Quero saber de vocês sobre esse jogo, né? Clássico, né? Local, Fluminense de Feira versus Bahia de Feira. O que esperar desse jogo, né? Mas antes disso, a gente vai dar uma boa noite ao nosso convidado. Vamos sim. Professor Luiz Cláudio está aqui com a gente, né? Da escolinha Aprendendo com a Bola. Seja bem-vindo ao nosso Foco no Esporte. Obrigado, Nildo. Boa noite a todos. Boa noite aos ouvintes de Foco no Esporte. É um prazer estar aqui com vocês. Pronto, a gente vai bater esse papo aí e falar sobre essa história, né? Você tem muita história para contar. Então, É referência. E pode participar também com a gente falando sobre esse jogo. A expectativa é grande, a semana está começando. E assim, a ansiedade do torcedor, eu acho que aí vai para além de torcedor de Fluminense e de Bahia de Feira, né? Porque a mídia esportiva, os desportistas de Feira de Santana quer ver esse jogo. É verdade. Né? E aí eu... Passa a bola para vocês, Kita. Ô, Nildo, a expectativa é de que seja um bom jogo, né? As duas equipes E esperar também, né, de cada uma. Isso, Porque isso. assim, o Bahia de Feira, Pode empatar tranquilamente. né, o que é que... Fica bem. E já o Fluminense, talvez o empate seja tão bom, não. Exatamente. Então, assim, eu acho que o Bahia de Feira chega nesse momento mais encorpado, né? Apesar de ter tido muita dificuldade no jogo contra o SSA, né? Foi um jogo que parecia que ia pro empate, e se fosse pro empate, o Bahia de Feira ia chegar com um pouco mais de responsabilidade no sentido de precisar de um resultado também importante contra o Fluminense, mesmo jogando no Joia da Princesa, né? Mas no final acabou que o Bahia de Feira conseguiu a vitória, né? Um cruzamento perfeito do Kazumba, botou a bola na cabeça do seu companheiro que marcou o gol da vitória, mas por boa parte do jogo, o jogo ficou enroscado. O Bahia de Feira abriu o placar, tomou o empate e em algumas outras oportunidades o time do SSA mostrou que é um time organizado. Tem alguns jogadores já conhecidos, rodados aqui, como o Caculé e alguns outros que estavam bem na partida, mas aí o Bahia de Feira conseguiu essa vitória. Então, para sábado, a expectativa é o Fluminense vai certamente tentar buscar as ações primeiro, né? Porque é mandante, vai jogar no estádio onde ela tem mandado os jogos. Vai tentar aproveitar essa diferença também com relação ao gramado sintético e o gramado natural, que no inicinho do jogo ali o Bahia de Feira deve sentir. Se esse jogo fosse na Arena Cajueiro, as dificuldades que o Fluminense teria seriam muito grandes, porque a forma de jogar do Bahia de Feira lá na Arena Cajueiro, ela é muito particular por conta do terreno. Então, esse jogo promete. Promete por essa rivalidade, serem os dois times de Feira de Santana. Promete pelo que as equipes mostraram até agora, né? Mostraram realmente que estão se arrumando para subir. Não tem outra possibilidade que não subir para Fluminense e para Bahia de Feira, né? Eles vão brigar até o final ali. Tem o Itabuna que já deu essa despontada. E Bahia de Feira e Fluminense de Feira vão buscar ali se classificar na melhor posição possível, até para ser mandante no jogo de volta contra o seu adversário na semifinal. Então, essa é a atmosfera que passa aí por um jogo como esse. É um jogo, na minha visão, de maior peso da segunda divisão, talvez até dos últimos anos. Sim. Né? Então, a gente tem que esperar realmente um bom espetáculo. Espero que os envolvidos estejam imbuídos disso, que seja um jogo, né? Não posso dizer um jogo de paz, porque é difícil, né? Uma questão de rivalidade ali. Mas que seja um jogo de integridade para os dois lados e que a arbitragem também ajude, contribua para que o espetáculo seja bom e a torcida também desfrute e também apoie, né, a sua equipe. Mas a minha expectativa é de que seja um grande jogo. Jefferson Matos, e aí? Queria primeiro falar do jogo de sábado do Bahia de Feira. Não fez uma boa partida. Apesar dos 3 pontos, né? E você não viu um Bahia de Feira envolvente. Eu achei que o time cansou. Eu achei que fisicamente também, o time estava... E assim, foi em vários momentos dominado pelo SSA, que é uma equipe que vai dar trabalho. Talvez não chegue entre os 4, mas quem for enfrentar pela frente vai ter trabalho para vencer o Fluminense pega ele fora de casa. Que ele deve ser na Arena Cajueiro. Deve ser no Joia. Porque o mando de campo do SSA é no Joia. Então, assim, pelo menos é o que a gente espera, né? Mas onde ganhou ano passado, né? Lembra que o SSA ganhou o Fluminense aqui de 1-0. E a equipe desse ano é bem mais qualificada, né? O meio de campo toca bem a bola, marca bem. Assim, só que o Bahia de Feira a gente esperava muito mais. Só que sábado é outra partida. O Bahia de Feira, com certeza, o professor Jordilton faz questão de ganhar do Fluminense. Tem mais de 10 anos que o Bahia de Feira não perde pro Fluminense em jogos de campeonato baiano. Então, assim, vai ser um jogo papirão. Pro Bahia de Feira, se ganhar, ele distancia, né? Vai ficar na cola ali do Itabuna, na segunda colocação, buscando ali se manter. E deixa o Fluminense lá atrás. Se o Fluminense de Feira vencer, ele já vai enxergar também, disputar, ficar na segunda vaga. Então, assim, vai ser muito importante esse jogo. E a gente espera, como o Paulo falou, que tenhamos uma partida limpa, sem violência, e que vença o melhor, né? E lá na frente,
começa um outro campeonato. Não adianta o Itabuna disparar e ganhar tudo. O Fluminense fez isso ano passado e não adiantou nada. Então, o importante pro Bahia de Feira e pro Fluminense de Feira é focar no G4. E aí, a gente espera também que não se enfrentem na semifinal, né? Para os dois times de Feira poderem chegar na primeira divisão. Mas o importante é que algum time de Feira de Santana suba esse ano. Né? É o que a gente espera. De preferência os dois, né? De preferência os dois. O Bahia de Feira teve uma baixa para esse jogo aí. Logo no fim ali teve uma confusão entre os atletas de Bahia de Feira e SSA. E o atleta do Bahia de Feira acabou sendo expulso. Eu vou aqui pegar o nome dele, o Eduardo, o zagueiro de número 4, que foi uma sinalização do Bandeirinha. Ele estava ali se atracando com o atleta adversário no momento que tem aquele bolo no meio da área. O juiz estava conversando com um, com o outro, dando cartão de um e outro. E aí, ele, não sei se ele empurrou, se desvencilhou, alguma coisa. O Bandeirinha viu, chamou o juiz e o juiz expulsou o zagueiro Eduardo. Uma baixa muito grande, porque a dupla de zaga do Bahia de Feira tá bem ajustada. O Lucão e o Eduardo juntos, né? Um sai melhor o jogo, outro é melhor pelo alto, outro é melhor por baixo, um é mais rápido, outro é mais bem postado. Então, eles meio que se completam, assim como a defesa do Fluminense de Feira também. Os dois zagueiros do Fluminense de Feira também se comportam muito bem. Com essa baixa, eu acho que dentro do elenco ali do Bahia de Feira, Jefferson até falou com relação ao elenco do Fluminense de Feira, mas e falando do Bahia de Feira também, eu acho que isso é uma tônica na formação dos elencos e é a realidade da segunda divisão. Existe uma discrepância grande entre os atletas do time titular e dos times que estão no banco de reserva. Isso a gente vê na maioria dos times brasileiros. A gente tá falando independente de divisão. Né? Então eu vejo dessa forma. Porque se a gente for pegar, vamos ver o time titular do Fluminense de Feira esse ano com relação ao time titular do ano passado. E aí a gente vai ver que essa montagem de elenco, ela não teve essa falha, não. A gente tem o mesmo zagueiro do ano passado, o zagueiro que joga é tão bom quanto o do ano passado, a gente tem o mesmo goleiro que agarrou, mas acabou se machucando, e é um goleiro de bom nível, e o goleiro reserva, que era como titular, é um goleiro até do mesmo nível que o Marcel, que agarrou ano passado, né? A gente tem aí o Elivelton, que ano passado estava, esse ano está de novo e está jogando até em outra posição. E o lateral direito que jogou também, o Saulo, não é um mau lateral. O Campanema é um lateral melhor do que o que jogou ano passado. Misericórdia. É um lateral melhor do que o do ano passado. É um lateral melhor, mais constante. Um pelo outro, não quero troco. Melhor, pra você ter ideia. Não quero troco. Pois é, mas é melhor. Isso é fato. O lateral do ano passado, esquerdo, ele não fez nenhuma partida que a torcida não quisesse matar ele. O Campanema, mesmo na partida que ele deu, vamos dizer assim, o ouro, ele ainda se manteve firme e fez uma partida regular dali pra frente. Os dois volantes também são bons volantes, interessantes. O João Grilo tá aí de novo. Ano passado não tinha centroavante no Fluminense. E aí a gente vai partir pra questão do Bahia de Feira. O Bahia de Feira tem um time titular muito bom. E me preocupa essa questão. Quem é que vai jogar no lugar do Eduardo? O Pedrão vai estar de volta, tá bem fisicamente. Esse ano tem uma dupla de volante, mas quando você vê os caras que entram no banco de reserva, também não mantém aquele mesmo nível, não. Não mantém. Então, isso é uma tônica que tá acontecendo. Me parece que o Itabuna tem uma profusão maior de jogadores, porque tem uma boa base que veio da Jacuipense e alguns outros atletas. Então, tá conseguindo manter essa regularidade. Porém, nas outras equipes, você percebe nitidamente que o jogador que sai, que é titular, para os que entram, muito difícil manter a mesma qualidade. Rapidinho. Tem algum jogador que pode decidir para o Bahia de Feira domingo? Ronan. Fluminense de Feira tem algum jogador que pode decidir domingo? João Grilo, que é o único que tá acima da média. Pronto, então vamos aguardar. Agora cabe à torcida do Fluminense e do Bahia de Feira acompanhar esse jogo. Professor Luiz Cláudio, participe também com a gente. Esse clássico feirense do próximo sábado, né? Eu falei domingo agora? Não, é do sábado. Do sábado, só pra gente não se perder aqui. O que é que o senhor espera também? O senhor que tá ali, que vive da bola, né? Inclusive, já teve passagem lá pro Fluminense de Feira, né? Com certeza. O Fluminense tive alguns jogadores também no Bahia de Feira. Com certeza será uma bela partida. Que vença o melhor. E a minha torcida é que Fluminense e Bahia de Feira subam para a primeira divisão, né? Da onde nunca deveriam ter saído. Não se enfrentem, não precisem se enfrentar em uma possível semifinal. O que seria ruim, né? Para a Feira de Santana. Ruim quer dizer, né? Entre aspas. Nós não teríamos duas equipes, possibilidade das duas equipes subirem para a Série A.